Então, vou explicar o código, né? Deixar aqui com zoom para poder ficar mais fácil. Eu importei essas 4 bibliotecas. OS para mexer com o sistema, que é por questão dessa clear aqui. Esse clear é o seguinte: quando eu abro um terminal, eu digito várias coisas aqui. Aí, caso eu queira limpar o terminal, eu escrevo clear. Ele limpa, certo? Então é esse clear aqui. Ele basicamente está rodando clear no terminal que está rodando, certo? Aí esse aqui, handint, é para poder gerar números aleatórios, né? Entre x e y. Esse test wrap aqui eu vou mostrar o que ele faz. O sleep é o sleep, para o código esperar alguma coisa, né? Esse definite é iniciado quando eu instancio um objeto. Se você ver aqui, ó, eu digo que game é igual a instância do game, né? Eu criei a classe game aqui em cima e estou instanciando aqui no game. E basicamente quando eu instancio, essa função aqui é executada. E basicamente ela está criando essas 4 variáveis. O score, PC score, que é a pontuação do computador. Esse draw é o resultado de empates, né? Isso aqui são as opções que você pode escolher. 0 pedra, 1 papel e 2 tesoura. Basicamente ela instancia essas 4 opções. Essas 4 variáveis. Aqui, nessa função clear terminal, ela só roda isso aqui e limpa o terminal com o clear que eu mostrei. Esse aqui, show score, basicamente ele vai printar isso aqui. Só que eu estou usando esse dedente por conta disso aqui, ó. Test.py. Se eu der um print assim, ó. Isso aqui é para poder múltiplas linhas, certo? Isso aqui são múltiplas linhas. Se eu printar assim, deixa eu botar da forma que eu botei na verdade lá. Def show, só assim. E aí, deixa eu botar aqui que tem que estar indentado, né? Se eu fizer assim, ó. É aqui. Oi, texto 1, 2, 3. Se eu fizer dessa forma, na hora que eu for printar, vai ficar errado. Ó, Python text. Ah tá, tenho que chamar a função. Aqui, show, né? Eu vou chamar a função que tem o print. Você vê que o código vai ficar aqui, porque esse texto ele tem que ficar colado aqui, ó. Se ele colar aqui, aí vai ficar certo, no cantinho. Só que eu não vou deixar o código assim, né? Fica muito feio. Então, basicamente, from text wrap, isso aqui é do próprio Python, import dedente. Cadê? Dedente. Oxi, digitou tudo errado, foi. From... Pronto. Oxi, bugou toda a importação aqui. Esse dedente basicamente faz o texto não ter esses espaços aqui. Então eu digo que dedente, que eu nem lembro como é dedente. Ah tá, eu chamo a função, né? Eu digo tipo text, eu declaro uma variável e digo que ela é igual a dedente e ela recebe um texto como parâmetro. Text. E aqui eu posso fazer isso. E aqui eu posso copiar isso aqui, por exemplo, e boto aqui. Tá tudo errado aqui a indentação. Aí eu vou e digo print text. Aí em vez de ficar assim, ó, o código fica certinho. Mesmo ele estando aqui no meio, ele fica certo. Então é por conta disso que tem esse dedente aqui. Isso é só para tirar os espaços de aqui e o código ficar centralizado. Certo? Senão eu teria que fazer assim, ó. Aqui vai cortar. Eu teria que fazer assim. Aí ficaria feio um código aqui no meio, né? Então, basicamente eu uso o dedente para poder fazer isso. Aí eu crio o dedente, score, né? E aí eu estou usando o format string para poder botar a variável dentro com esse f aqui no começo, né? E isso aqui é equivalente a botar ponto .format no final. E botar as variáveis aqui. Só que eu boto f aqui e fica mais fácil. E aí entre as chaves eu coloco os nomes das variáveis, que no caso é esse round que eu recebo como parâmetro. E os meus pontos é o self.score, que é esse aqui. Como eu tenho self aqui, eu tenho acesso a essas variáveis de qualquer lugar do código, né? Desse objeto, na verdade. Então basicamente eu printo isso. Toda vez que eu chamar essa função, isso aqui vai ser printado. E aqui ele printa, né? Eu crio o score, esse dedente, e depois eu printo ele, essa string aqui. Essa parte aqui de show options, basicamente é a mesma coisa, um dedente, certo? Para poder ficar com os espaços certinhos. E é só isso. Eu dou choices e print choices. E é 0, 1, 2 e o 3 aqui. E aqui essa é a função que é a melhorzinha, que é a choose option. Ela serve para eu escolher uma opção, literalmente. Então, de cara eu já deixo ela como while true, ou seja, para ela ficar em loop toda hora rodando. Eu dou um try e um except. Porque, por exemplo, se você botar uma letra, ele vai dar erro, né? Porque eu estou tentando transformar em inteiro. Então, se eu botar um A, vai dar erro. Se eu botar tipo aqui, ó. Deixa eu abrir 2 terminais. Se eu botar um int de A,
vai dar erro, né? Só dá int se for tipo 1.5. Aí ele vai transformar em 1, porque ele tá transformando inteiro. Um A não dá pra transformar inteiro. Então por isso que tem esse int, input, e esse try e esse except. Caso você bote um valor válido, ele vai verificar se o choice é igual a 3, que o 3 é igual a sair. Caso seja igual a 3, ele dá o break e quebra esse while true. E automaticamente o código vem pra cá. Ele vai sair daqui desse loop. Daqui, ó. Esse loop aqui. Esse break vai quebrar esse loop e o código vem pra cá, saindo do jogo em si, falando do kit, que essa é uma função do Python para fechar o programa, dizendo volte sempre. Se a escolha for menor que 0 ou maior que 3, ele vai entrar na exceção, que é essa aqui. Esse rise exception serve para você causar um erro, certo? Caso aqui passe e não cause nenhum erro, aí você verifica. Se o número for menor que 0, ou seja, menos 1, menos 2, menos 3, ou maior que 3, ou seja, 4, 5, 6, rise exception, ou seja, você vai causar um erro. E aí ele vai entrar aqui, seleciona um valor válido e volta para cá, porque você não quebrou o loop. Por isso que tem esse try except. Caso você bote valores errados, ele entra aqui e esse except e esse try está dentro do while. Então ele volta para cá e vai ficar rodando nisso até você botar um valor válido. E caso passe desse e não dê nenhum erro, aí ele vai dar o return choice. Aí ele retorna o valor, que é esse aqui, né, que é o valor de 1 a 3, de 0 a 3. Ele retorna e sai do loop, porque ele retornou a função. Então ele fecha aqui. E essa função é o jogo em si. Então, de cara, eu vou dar um for round em range de 0 e 10. Ou seja, vão ser 10 rounds, né? Ele vai rodar 10 vezes. Aí, de cara, eu rodo essa função self clear terminal. Ele vai limpar o terminal logo de cara. Depois, eu chamo essa aqui, show score, né? Que é aquela função lá de mostrar o score. E, inclusive, eu recebo o round como parâmetro por conta disso aqui. Eu não estou dizendo que o round é de 0 a 10. Basicamente eu estou dizendo que o round passa como parâmetro round mais 1. Ou seja, que começa no 0, né? Então no round 0 é o round 1. Então eu digo round mais 1. Aí lá ele vai mostrar round 1 de 10. Que é justamente isso aqui. Aí quando aqui for 1, significa que é round 2, né? Porque já começa no 0 sempre, round 2. E assim vai até chegar ao 10, né? E aí aqui tem essa show options, que é só para printar as opções normais, né? E aqui é o choice, né? Que é a opção choose option, que é aquela que verifica o número que você botou e tal. E ele retorna choice, que é o valor que você escolheu aqui como número. Caso dê tudo certo, ele vai retornar o valor. E esse valor eu estou atribuindo a essa variável, entendeu? Então o valor daqui vai vir para cá, do 0 ao 3. E o PC choice é escolha, né? É a escolha do computador. Esse aqui vai ser um handint de 0 e 2. Ou seja, o computador vai ser um número aleatório, 0, 1 ou 2. Aí ele vai escolher aleatoriamente. E aí, basicamente, eu estou printando aqui a escolha. Print, aí com F, né, de ponto format, para poder botar variáveis dentro da string. Aí eu digo, você escolheu self choices, que é essa variável aqui, ó, que é 0, 1 e 2. E basicamente eu estou pegando aqui do choice, ou seja, se eu escolhi 2 aqui, aí esse choice vai ser igual a 2. Aí basicamente eu estou pegando aqui 2 dos choices, que esse choice é 2, né? E aí eu pego aqui 2, se no caso é tesoura. Aí automaticamente eu estou pegando tesoura e o computador está pegando o PC choice, que é um valor entre 0 e 2. Aí se ele escolher 1, por exemplo, aí ele vai pegar papel, que é aqui dele. Aí ele printa. Aí aqui eu verifico se choice for igual a PC choice, ou seja, se eu escolhi 1 e o computador 1, é empate. Aí ele dá aqui draw é mais igual a 1, né? Se for 0 vai ficar 1, se for 1 vai ficar 2. E printa empate, certo? E aí pronto. Aí caso essa aqui foi uma logicazinha que eu fiz, que basicamente se choice menos 1 for igual a PC choice, ou choice menos PC choice for igual a menos 2, isso aqui foi uma lógica que eu fiz e deu certo, eu ganho a rodada. Porque eu pensei no seguinte, qual é a lógica para eu ganhar aqui? Se eu escolher 2 e o computador 1, eu ganho. Se eu escolher 1 e o computador 0, eu ganho. Ou seja, se a escolha dele for menor que a minha, eu vou ganhar. Porém, como é aqui? Deixa eu ver. Se minha escolha for 0, eu não sei, nem lembro que lógica foi essa que eu fiz aí. Se minha escolha for 0 e a do computador 2, eu vou subtrair 0 por 2. Ou seja, 0 menos 2 dá menos 2. Certo? Ou seja, Deus está abrindo dois terminais, não sei porquê.
Ou seja, se eu escolhi pedra, que é 0, e o computador escolheu tesoura, que é 2, o resultado vai ser -2. Ou seja, se o meu resultado for maior que o dele sempre, ou se eu escolher 0 e ele 2 e der -2, significa que eu ganhei, porque eu escolhi pedra e ele tesoura. Ou então que eu escolhi tesoura e ele papel, ou que eu escolhi papel e ele pedra. Foi a lógica que eu usei. E aí você ganha uma rodada, self-score mais 1, e caso... Não, né? Ou seja, se nem for nesse significa que eu perdi a rodada. Então self PC score mais igual a 1. E aqui eu dou um sleep de 3 segundos. Aí ele espera 3 segundos e volta pra cá pro round. E aí ele recomeça, ele limpa a tela, mostra um novo round e dá a sensação de que o jogo tá, tipo, mudando aqui. Mas eu limpo a tela e redesenho, certo? Então vou até aqui, ppt, Python 3, game.py. E é essa a lógica. Ó, round 1 porque é o 0, né? Aí papel. Aí ele espera 3 segundos e redesenha. Aí ele chama o clear terminal, show score, show options. Ou seja, ele limpa a tela, show score é isso aqui. Show options é isso aqui. E o choose option é isso aqui. Certo? E é isso, o código basicamente é dessa forma. O mais importante é assim para saber mais esse dedente aqui, que é diferente, sabe? Basicamente ele só tira esses espaços de aqui e deixa o código bonitinho. E é isso, deixa eu ver quanto tempo deu de aula aqui. 11 minutos, velho. Tchau.